Bora, Rafael, para as primeiras informações nessa manhã de terça-feira sobre o impeachment do Augusto Melo. O impeachment que foi cancelado aí por tempo indeterminado. A ESPN trouxe mais informações pra gente agora, nessa manhã. E teve conselheiros agredidos na saída do Parque São Jorge. Alguns torcedores deram jeito de invadir o Parque São Jorge e agrediram verbalmente, alguns até fisicamente aí na saída do Parque São Jorge lá do Coringão. Clima tenso no Corinthians, hein? Augusto Melo também deu declaração forte sobre Romeu Tuma Júnior. Eles que quase chegaram às vias de fato numa discussão acalorada. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo no Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, vamos lá com informação quente desta segunda-feira. O Parque São Jorge foi palco de muita discussão, de muita confusão também. A reunião do Conselho Deliberativo para decidir sobre o impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos lá com o Vladimir Bianchini, que nos atualiza neste momento agora sobre essa votação. Houve uma pequena derrota, uma primeira derrota do grupo do Augusto Melo. Não é isso, Vlad? Tudo bem? Boa noite. Exatamente, Edu, um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. A gente vai ter que resumir os acontecimentos dessa noite, porque foram várias situações curiosas desde a hora que começou toda essa situação. Estava marcada a votação. Antes disso, a equipe do Augusto tentou uma liminar na justiça para suspender a votação, assim como aconteceu no dia 2 de dezembro aqui no Parque São Jorge, só que dessa vez o resultado foi diferente. A liminar foi indeferida, então a votação foi continuada. O que aconteceu? Eles iam fazer uma votação justamente para poder saber se poderia ter a votação do impeachment. Então começou todo o processo e tudo mais. Antes de começar a votação, teve uma grande confusão entre o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Eles tiveram uma fortíssima discussão, com dedo em riste, trocas de acusações e xingamentos e tudo mais. Isso atrasou um pouco o começo da reunião. Logo em seguida, começou a votação para saber se iria ter a votação de impeachment. Exatamente. Tudo feito em cédula de papel, mais de 240 conselheiros. E o que aconteceu? No final da votação, teve um problema, porque faltou cédulas de papel. Então a reunião ficou suspensa por mais 15 minutos, até que conseguissem todas as cédulas de papel para poder finalizar. Finalizado tudo isso, eles fizeram a contagem dos votos e a votação do impeachment foi por 126 a 114. Ou seja, deveria começar logo em seguida a votação do impeachment, o que não aconteceu. Então a gente teve a votação suspensa, ela vai ser remarcada para uma outra data, provavelmente a próxima segunda-feira. Isso causou também um grande tumulto aqui no Parque São Jorge, porque depois que os conselheiros, o presidente Augusto Melo, Romeu Tuma Júnior, todo mundo deixou a sala de votação, que foi no ginásio aqui do Parque São Jorge, vários torcedores invadiram aqui também, então teve alguma confusão muito grande. A gente viu em relação até algumas pessoas, né, sofreram agressões físicas, infelizmente, então a gente teve todas essas situações. E logo depois, né, da votação, da apuração da votação, o presidente Augusto Melo falou a respeito de toda essa situação política. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria, um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. A situação então foi adiada por uma outra data? Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Presidente, a votação foi por uma diferença de 12 votos. O senhor acredita que pode reverter isso na próxima semana? Sim, com certeza a gente reverte, mesmo porque ele não deu chance para um monte de coisa. Ele foi ditador em todo sentido. Aliás, a confusão teve porque ele automaticamente advogou por ele mesmo comentou e ele mesmo julgou e não dei direito nem a gente comentar. Pô, aí virou um tumulto, cara. Quer dizer, é um ditador, cara, ele está sendo ditador. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir o conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir o conselho. Ele quebrou o estatuto da votação? Bom, então, resumindo, é um grupo pedindo a destituição do outro, né? A gente viu aí o presidente Augusto Melo, que responde principalmente a irregularidades no contrato de patrocínio com a Vai de Bet, um contrato que foi cancelado, né, pela empresa
exatamente pelas suspeitas no pagamento de um suposto intermediário. Ô Vlad, então 126 a 114, então uma votação, como você explicou, uma votação para saber se a gente teria votação, enfim, do impeachment. Uma diferença pequena de 12 votos deve acontecer na próxima semana, né, pelo que eu entendi. Agora, a gente aqui pensando, quem votou são os mesmos conselheiros, são 300 conselheiros no total. Basicamente devem ser os mesmos que vão votar pelo impeachment ou não. Aparentemente, essas pessoas vão repetir o voto. Então, se repetirem o voto, os mesmos conselheiros, não imaginando que outros conselheiros dos 300 possam aumentar o número, mas em princípio parece que o impeachment será aprovado, ou não? É uma diferença muito pequena, né, Edu? Porque o que acontece? Você pode ter na próxima votação, na votação do impeachment mesmo, novos elementos. Porque pelo menos 30 a 40 conselheiros não votaram. Então, se eles estiverem presentes nessa votação, o que vai acontecer é que pode ter uma mudança em relação a isso. A tendência, pelo que você mesmo disse, é essa, mas pode ter uma reviravolta. Justamente porque, primeiro, tem um tempo até lá. A gente precisa ver também como que vai ser a articulação política, principalmente do grupo do Augusto Melo, e também a diferença das pessoas que não votaram. Então, essas pessoas podem comparecer na semana que vem e a gente vai saber. São pessoas favoráveis ao Augusto, contra o Augusto? Então, tudo isso pode mudar um pouco a questão do cenário, né, Edu? Historicamente, 250 votam aproximadamente. A gente teve 240 votando, né? Então, foi muito próximo do que realmente... Isso, mas são 301. No total, são 301. Quer dizer, tudo pode acontecer mesmo, porque a gente está falando de 12 votos de diferença. Então, vamos ficar aguardando aí, né? Mas a oposição considerou uma pequena vitória, Vlad? Chegou a ser comemorado esse resultado? Olha, nem teve como, exatamente por causa da questão da confusão, principalmente na parte policial, todos eles saíram assim numa questão muito rápida, alguns torcedores lá, então assim, a gente não conseguiu sentir isso deles não. O que sentiu foi um pouco de medo, justamente por causa da questão da invasão e tudo mais, mas dizer que comemorou, não. E a gente está esperando agora para ter mais novas entrevistas também com o pessoal da oposição, quem sabe a gente consiga a palavra, se tiver alguma novidade eu aviso vocês. Tá bom, Vlad, combinado. Prioridade é sua. E durante esse processo de votação, obrigado por enquanto, viu, Vlad? Qualquer coisa é só chamar que a gente volta contigo aí. Acompanhando aí mais de 5 horas de processo, né? Essa longa reunião do Corinthians, que teve ainda uma pressão da principal organizada, da Gaviões da Fiel. O pessoal querendo a manutenção do Augusto Melo no poder. Vamos ouvir o que cantou a torcida organizada. Tá, então, a principal organizada do Corinthians a favor do Augusto Melo. Você viu ali, golpe não, né? Então, contra o impeachment do presidente. A gente, claro, vai seguir acompanhando essa história. Olha o momento da confusão ali com o Tuma Júnior, olha lá. Está suspensa a reunião por 10 minutos. Vai sentar. Ninguém vai me intimidar aqui. Não vai me intimidar. Está suspensa a reunião por 10 minutos. Só para o pessoal em casa entender, o presidente do conselho é o Tuma Júnior, tá? Ele é o presidente do conselho. Ele está capitaneando ali o processo da votação, perfeito? Então ali teve um bate-boca, porque não estava definido como seria a votação para o impeachment. Então é o seguinte, o voto é secreto. Aí tem o bate-boca do Augusto com o Tuma. Eles começam a bater boca. Ali e ali tem situação, tem oposição, enfim. Então não estava definido como ia ser essa votação. Pelo estatuto do Corinthians, o voto tem que ser secreto. Mas o pessoal estava querendo fazer como? O voto aberto. Gente, se você tem um estatuto, você quer mudar o estatuto, você tem todo o direito. Mas você não vai mudar o estatuto, tipo, de 7, 8 da noite. Não, vamos mudar o estatuto agora aqui, porque a gente resolveu mudar o estatuto no meio da votação. Isso não existe, né? Então já começou esse problema. Não existe no lugar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Se alguém faz isso, pelo amor de Deus, para que serve o estatuto? E ali começou o bate-boca
para essa definição. Como é que vai ser? O Tuma Júnior, em dado momento, ele chega e fala para todo mundo, vamos fazer o seguinte, então, ó, quem é contra a votação, em pé. Quem é a favor da votação, sentado. E aí começou essa confusão. Falou, gente, que várzea, agora é assim, em pé, sentado. E aí teve essa briga toda, isso aí que vocês estão vendo. Não, é brincadeira, né? É uma coisa triste, mas a gente dá risada porque chega a ser cômica. Chega a ser cômica. E é uma vergonha, né? Para uma instituição como o Corinthians, time do tamanho do Corinthians e tudo. A gente já falou isso de outros clubes, mas hoje o caso é o Corinthians. Que chegue nesse ponto. Quer dizer, os caras chegam, a gente estava conversando aqui, né, Jean? Os caras chegam para uma votação sem saber como vai ser a votação. Ou seja, todo mundo sabia que tinha votação hoje. Ou seja, é você chegar e votar. O voto é secreto, faz o papel aqui. Não, você precisa ter uma votação para definir como vai ser a votação. Se vai abrir o processo. Se vai abrir o processo. Porque é bom lembrar que se ele for afastado hoje, ainda assim vai ter uma votação dos associados. Os sócios vão determinar se estão ou não com o conselho. Então ele pode ser afastado hoje, o vice assume, aí vai ter uma votação dos sócios. Se os sócios entenderem que o conselho está errado, aí ele volta ao poder. Só para esclarecer essa confusão toda, né, Jean? Eu acho que assim, a confusão ela está esclarecida, mas ela continua sendo lamentável, né? Quer dizer, tudo que a gente está vendo, independentemente de qual seja o resultado, é muito triste você ver isso, você ver duas das figuras mais importantes do clube com o dedo em riste, tendo que ser separados. Realmente não cabe num clube desse tamanho, num clube dessa grandeza. Acho que esse é o primeiro ponto para se lamentar. O outro ponto que eu me pergunto será que existe alguém, né, nesse conselho tão legalista a ponto de votar, chegar lá e dizer, não, sim, acho que temos que ter votação, voto a favor da votação. Aí você vai para a votação e vota contra o impeachment. Eu me pergunto, pode até ser que aconteça. Pode acontecer. E pode até ser que seja correta essa visão do ponto de vista legal, de normas e tudo mais, né? Porque eu não sei exatamente o que está se discutindo e sinceramente nem quero saber a respeito de se deve ou não haver a votação. Sim. Eu acho que o voto a favor ou contra o impeachment a gente pode sim discutir, sim, né? Mas essa votação, para saber se vai ter ou não votação, então me pergunto, demais, né? Será que alguém vai votar para ter votação e na hora de ter votação vai votar contra? Ou será que esta primeira votação, Pelo clima ali, não me parece que a turma está muito preocupada com essa questão legalista. Então, pois é. Então, assim, o que me indica, né, o que me dá a impressão, pelo menos, de que se esta primeira votação indicar que deve haver a votação para o impeachment, é provável que a votação do impeachment, quer dizer, o impeachment seja uma mera formalidade. Uma mera formalidade aprovada, ainda que, e isso tem muita gente que diz, o momento em que talvez o Augusto tenha mais chance com os associados, e ali ele poderia, porque se não for aprovado pelos associados numa terceira votação, numa terceira eventual votação, ele não cai. Então, acho que assim, de qualquer maneira, as cenas que a gente viu, todo esse rito, toda a maneira como a coisa está sendo conduzida, com segurança na rua, para impedir a torcida de chegar perto, é tudo muito triste, é tudo muito lamentável, quer dizer, obviamente não é positivo para o Corinthians, e eu não estou dizendo que, portanto, não deveria haver votação para permanência ou não do Augusto. Não é isso que eu estou dizendo. Pode até ser, né, que o caminho correto seja o impeachment do Augusto Melo. Ainda que eu ache que, por enquanto, a gente tem todos os indícios... eu tô muito nessa também. Mas não tem as provas cabais para que você diga, não, realmente, né, por exemplo, no escândalo ali da comissão, do patrocinador e tudo mais, você não tem essas provas para dizer, realmente, aqui está muito claro, beijo, tchau, e agora vai se ver na justiça. Acho que essas provas ainda não existem indícios. Mas, independentemente de ter que haver ou não impeachment, acho que a maneira como a coisa está sendo conduzida e as cenas que a gente tem visto semana após semana, as declarações que a gente tem visto semana após semana, não engrandecem em nada o Corinthians. E aí a parte da confusão, quando o Tuma, não sei se deu pro pessoal ouvir em casa e tal, tinha sobe som ali, não sei se deu para ouvir, que ele pede 10 minutos e tal, é que aí o pessoal da oposição acusa a situação de perceber que estava em minoria e tentar tumultuar para adiar a votação, certo?
pessoal da oposição entende que a situação viu isso. Aí o pessoal da situação entende o contrário, que a oposição é que percebeu que estava na minoria e estava tentando tumultuar o processo para também atrasar, né? Quer dizer, enfim, fica essa troca de acusações ali e essas cenas aí que realmente não condizem com o que a gente fala tanto de profissionalismo no futebol, de organização e tudo. Não tem nada a ver com isso, né? E aí, Pedrão, tudo bem aí, rapaz? Eu não sei se a gente tem imagens da manifestação da torcida, mas se tiver, a gente joga também. Temos, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar também. Fala, Pedro. Tudo bem, William? Abraço a você, Jean, Vitor, fã de esporte com a gente. Definitivamente, tudo que se fala de profissionalização de futebol não envolve um ambiente político desses clubes. E aí é o Corinthians e é qualquer outro clube do Brasil. Isso não é uma exclusividade do Corinthians, infelizmente, é que as cenas de hoje que ilustram o debate são as cenas do cenário político corintiano. E acho que é justamente nessa tecla que a gente bate do profissionalismo, é que não dá para um clube da grandeza do Corinthians estar refém de cenas assim, sabe? 40, 50, 100, 200, 500 que sejam cabeças ali tentando entender como é que eles podem se amarrar ao poder, o seu grupo ao poder, para não largar aquilo ali de nenhuma forma, porque pouco se debate ali sobre o Corinthians em si, é muito sobre o meu grupo no poder, não o seu grupo no poder, acho que eu estou em maioria, acho que o outro está em minoria, é articulação política, se cada um não fez a sua articulação para mobilizar sua base para votar. Agora, que vai ficar isso aí, né, William? Tem muito pouco pra gente falar, porque eu tô nessa pegada do Jean. Todo o processo de impeachment, você afastar alguém que foi eleito de forma democrática, você tem que estar com aquilo ali muito bem fundamentado, muito bem embasado, para você não resvalar em algo muito perigoso, que vai muito além do eu acho, eu quero, eu prefiro ou eu não prefiro. Você precisa ter a coisa muito bem embasada, muito bem materializada, para não ficar naquilo do tem clima político, a gestão não é boa, o resultado não é bom, eu não gosto do lateral direito, eu não gosto do centroavante, eu não gostei. Então, a coisa precisa estar muito bem fundamentada e embasada, algo que a gente não viu até aqui. A gente já viu muito. O fulano disse que não estava na negociação, o fulano disse que estava, há um choque de versões, a polícia investiga. Não há uma materialidade ali, aquela chamada batom na cueca, né? O crime inequívoco, consumado, que é só uma questão formal e moral até de retirar quem cometeu. Então, para começar, eu acho que qualquer opinião ela precisa, a meu ver, se basear nisso. Você não resvalar, porque hoje é o Augusto, amanhã é o Jean, depois de amanhã é o Vitor, depois de amanhã somos eu e você, porque alguém não gostou da gente, houve um clima político, uma fragilidade para afastar, e você vai afastando e trocando poder, sabe, de acordo com a base, ali, com o interesse dessas pessoas, que é bom frisar, essas pessoas elas não representam o Corinthians como um todo, elas representam no momento, infelizmente, o poder ali, mas o Corinthians é muito maior que isso, é lamentável e é o que vai ficar. Fora isso, é preciso entender, de fato, ou uma conclusão, ou algo dessa materialidade que a gente fala, para poder sentar aqui e falar, eu acho que tem que sair, eu não acho que tem que sair, porque é muito confortável também aqui no nosso ar-condicionado, na nossa bancada, ficar apontando o que a gente... Não, precisa a coisa estar muito bem explicada. Mas fora isso, é o que é o associativo do futebol brasileiro. Não é exclusividade do Corinthians. É verdade, é verdade. Aliás, ali, antes de passar para o Bernardo, que a gente vai ter as imagens da torcida, Bernardo, o presidente do Conselho de Ética que precisou apartar os dois, o Robertson Medeiros. Veja só, o presidente do Conselho de Ética do Corinthians, que é aquele que aparece ali, ó, separando os dois aqui, ó, segura aí, calma, segura você, não vem pra cá e tal. Gente, que absurdo. Manifestação do torcedor. A torcida está do lado do Augusto, vamos ver. Até que ponto essa pressão da torcida, da organizada, pode ajudar o Augusto, Bernardo? Tudo bem, William? Boa noite para você, para o Jean, Pedro, para os fãs e para as fãs do esporte. Eu acho que pode ajudar, principalmente se tudo hoje for contra o presidente do clube, quando a decisão for dos associados. Porque tem muitos torcedores organizados que são sócios, ali a relação é mais direta, mais fácil. Eu sei que com o Conselho também, com a força que tem os Gaviões, também é uma relação que existe, mas eu acho que sim, isso pode fazer uma diferença, como os resultados de campo do final do ano podem fazer a diferença, até esses do estadual... o time começou ganhando os dois jogos. Também podem fazer a diferença, como o fato de ter corrigido o equívoco de reformulação do elenco. Era necessário reformular, mas a primeira movimentação no início do ano passado não foi legal. A segunda foi muito boa. E aí tem uma outra questão, que é a questão financeira, mas eu entendo que para o time não ser rebaixado
E se essa situação for equacionada esse ano, ano que vem, com o tempo, porque não dá para recuperar o clube em um ano nem em dois, é só olhar o Flamengo, que é o outro gigante do futebol brasileiro, que tinha problemas financeiros. Quanto tempo o Flamengo demorou para se reerguer financeiramente? Eu não vou esperar isso, nem exigir de nenhum dirigente do Corinthians que recupere o clube em 1 ano, 2 anos financeiramente, mas é óbvio que a situação tem que melhorar gradativamente, porque não pode piorar, e o ano seguinte resolveu. Então eu acho que tem vários aspectos que me parecem que jogam a favor do atual presidente. Já aí na questão política interna, que é um mundo à parte, que muitas vezes não tem nada a ver com a arquibancada, não tem nada a ver com a organizada, não tem nada a ver com o pensamento da massa corintiana. Bom, isso aí, agora para finalizar o vídeo aí, contra-informação, vamos sair um pouquinho dessa parte política aí, que é muito chata. O Corinthians aí que anunciou oficialmente a renovação do volante Maicon, o meio-campista que pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, está recuperado de lesão e fará pré-temporada com o elenco. Lembrando que esse é o 4º empréstimo consecutivo de Maicon ao Corinthians. O antigo vínculo do Maicon com o Timão se encerrou dia 31 de dezembro do ano passado. Como a Ucrânia ainda está em conflito e Maicon ainda vem de longo período inativo devido à lesão no joelho de ligamento, o empréstimo até que foi facilitado. O Maicon aí que falou que está feliz e motivado. Ele falou: se Deus quiser, essa temporada será diferente que a anterior, em busca de títulos aí, e ele falou que quer ajudar muito o Coringão a buscar os objetivos esse ano. Mas por enquanto os termos de contrato ainda não foram divulgados, tanto em 2023 quanto em 2024, o Timão teve que pagar 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual aos ucranianos. Atualmente o Maicon tem 27 anos, está recuperado da cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho, uma lesão que normalmente deixa os caras parados aí por 9, 10 meses, é uma lesão muito grave, e a tendência é de que o jogador seja inscrito no início do mês que vem no Paulistão, ali em fevereiro. Depois da lesão no meio-campista, o Corinthians contratou aí Alex Santana, André Carrilho, Charles, José Martinez, que joga no mesmo setor que ele. Sem contar que Bidon e Rian teve mais chances aí como titular, revezando. O Rian nem tanto, né, mais o Bidon. Então a concorrência ali no meio-campo vai ser difícil pro Maicon tentar recuperar essa titularidade, hein? Porém, é uma pessoa muito importante para o elenco, para a reserva, e alguns jogos aí dependendo do que o Ramon Dias pensar em colocar o time em campo. Lembrando que o Maicon é cria do Terrão, o jogador tem 204 jogos aí com a camisa do Coringão, tem 15 gols com a camisa alvinegra, tendo conquistado 2 paulistas e 1 brasileiro pelo Timão, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão, e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!